Boa noite, pessoal! Estamos aqui de volta com mais um Papo Kasher. Lechaim, Lechaim, Rabino Dani Ashkenazi. Aliás, dias de Lechaim, hein? Muitos Lechaim aconteceram essa semana. Hoje o nosso tema é cuidado com o meio ambiente. O que diz a Torá? Vamos trazer um pouco da sustentabilidade, novo assunto. Minha filha quer fazer faculdade disso, Rabino Dani Ashkenazi. Sempre com agradecimentos à BSR Coworking, Avenida Angélica 321, 11º andar, que nos empresta seus estúdios para que nós possamos fazer o nosso podcast. Eu sou o Renato. Rabino Dani. E hoje a gente vai falar sobre sustentabilidade, Rabino Dani. Assunto que não se para mais de falar hoje em dia. ESG, as empresas são obrigadas a pensar nisso. Todo mundo só fala disso, mas parece, pelo que eu estou sabendo que você vai trazer para nós, é que esse assunto é um pouco mais antigo do que o que as empresas estão tentando fazer hoje. Então nós vamos ver o que o Rabino Dani fala sobre sustentabilidade. E só para trazer que essa semana nós estamos na semana do aniversário das árvores e da natureza, tô certo, Rabino Dani? Tu Bishvat, quarta-feira, certo? Quarta-noite. Quarta-noite. Quinta, feriado. E quarta-noite, quinta é feriado. Ah, é verdade. Em São Paulo. Aqui em São Paulo, feriado. Então, Rabino Dani vai nos trazer a sustentabilidade e a Torá para ver se esse assunto é atual ou se ele já era falado pela nossa Torá lá atrás. Vamos lá, Rabino Dani, conte-nos. Muito bom. Como você bem falou, o Ano Novo das Árvores está chegando aí, hein? Cuidar do meio ambiente. Uma coisa curiosa quando você pergunta, estão falando agora, surgiu agora esse título, sustentabilidade. É muito curioso. Mas quando você olha o assunto sustentabilidade, está no rascunho da Bíblia. Não está nem na Bíblia. Está no rascunho. É verdade isso. Acredito. Vamos ver. Eu vou te falar um versículo que diz, quando Deus criou o homem, assim, literalmente, você vai pegar Gênesis 2, versículo 5. Lá está escrito que Deus ele criou o homem, e está escrito que Deus pegou esse homem e deixou ele aonde? Deus colocou esse homem dentro do jardim do Éden para trabalhar o jardim e guardar do jardim. Não é nem pôr nem tirar, não. Não tem mais que isso. Não estou interpretando. Sim. Entendeu? O versículo literal. Vai cá Hashem Elohim et Adam. Deus pegou o homem, vai anicheu e o pôs no jardim do Éden, leovdá, para servir o jardim, trabalhar para o jardim, o lechomra, e guardar do jardim. Aí fica difícil, né? A gente... Começamos já inseridos no assunto. Então, cuidar do meio ambiente era a tarefa primordial do homem. Aliás, o homem vem da terra. Adão, ele vem da terra. Deus criou ele da terra e falou... Adão, só para a gente falar o nome do homem, que é Adão. Adão em hebraico. Adão. E esse Adão em hebraico vem da palavra Adamá, que é a palavra terra. Que é terra. Então Deus pega esse homem que ele foi criado da terra, coloca ele no jardim do Éden e fala, agora, trabalha dele e cuida. Trabalha e cuida. Trabalha e cuida. E é óbvio que dentro desse serviço primordial do homem, né, e quando a gente usa o jardim, essa palavra é muito importante, jardim, que também não muito tempo atrás, a gente vem de uma data extremamente racídica que literalmente 3 dias atrás, a gente estava na data de 10 de Shvat, que foi o passamento do 6º Rebbe, o dia na qual o Rebbe em 1951 assumiu a liderança, o último Rebbe do movimento Chabad Lubavitch assumiu a liderança. E eles começaram, quer dizer, o próprio Rebbe começou falando um discurso racídico de um versículo do rei Salomão que diz, bate leganim, limpa o meu jardim. Esse conceito de jardim como meio ambiente, então, o que nossos sábios dizem? Que Deus ele tinha o seu jardim, que era o jardim do Éden. Deus deu ao homem para tomar conta desse jardim, para prosperar esse jardim, tá? Para que um dia ele quer voltar para esse jardim, que é a casa dele, para poder morar e residir. Em outras palavras, todo o nosso serviço do homem, que ele foi criado, a humanidade foi criada para tomar conta do meio ambiente. É muito doido isso. E preparar o meio ambiente, preparar este mundo que Deus lhe deu, quer dizer, tomando conta do meio ambiente. Depois vamos ver mais o versículo, porque você está falando assim, quem falou que é meio ambiente? Já vamos chegar lá. Porque aqui está escrito claramente, colocou no jardim dele para poder trabalhar e guardar. Mas não só isso, cuidar do meio ambiente. Mais claro que isso, acho que é impossível. De verdade, acho que é impossível. E para o quê? Para poder preparar este mundo na qual o homem foi criado para poder trabalhar e manter e guardar,
Porque um dia ele quer vir voltar, quer dizer, Deus quer vir a morar novamente de uma maneira revelada, algo que nós não encontramos ele hoje de uma maneira revelada. E tem uma coisa tão bonita, já que a gente fala sobre o meio ambiente, a gente está falando sobre a natureza. A palavra a natureza em hebraico é um valor numérico de um dos nomes de Deus. Elohim, é Hateva, que é a natureza. Hateva em hebraico, né? É o nome de Deus de Elohim. Elohim é o nome de Deus que vale 86 e a palavra Hateva vale 86. Então a gente fala uma coisa muito bonita, que a natureza é Deus no seu anonimato. Quer dizer, a natureza é Deus. Deus ele se encobre através da natureza. Porque a palavra natureza é o valor numérico da palavra Deus. Você está entendendo a importância? De uma das palavras Deus, certo? Os judaísmos têm várias palavras para Deus. Tem delas... 7 nomes. Deus tem 7 maneiras nas escrituras de como a gente se refere ao Criador do universo. Basicamente são 7 nomes. E uma delas tem esse valor numérico que bate com o teto. Justo, o nome que oculta. É o nome, esse que é a pegada. Que mostra a ocultação. Isso. Então a gente entende aqui que a natureza é Deus no seu anonimato. Você não vê, mas tá lá. Tá lá. Tá lá não. Exatamente. É a divindade. Quer dizer, o meio ambiente é o divino. Então, cuidar do meio ambiente é a mesma coisa que, entre aspas, seria cuidar dele. É muito doido quando a gente Não, mas você sabe que eu acho a moradia dele. Essa discussão da sustentabilidade atual, eu acho que no final, quer dizer, no começo, na essência dessa discussão, eu não acho que todo mundo põe isso como Deus, porque você sabe que essas discussões hoje em dia, sim, cada um vê de um jeito. Sim, mas é sobre a existência da natureza como fonte de vida para todo mundo. Se fonte de vida para todo mundo, para todo ser humano, para quem acredita um pouquinho já acha que é Deus. Nós né? chamamos isso de energia, outros chamam de alma, outros chamam de uma parte de Deus. Pronto. Exato. Então, quer dizer, eu acho que a discussão prévia até atualmente mesmo, quando se fala você tem que pensar em sustentabilidade, que é você pensar em como você manter a natureza de uma maneira íntegra, porque a gente vive disso e a gente precisa disso para viver. Então, na verdade, você vai para a discussão, se você for um pouquinho mais profundo, olhando para uma maneira um pouco mais religiosa, cara, você vai ver Deus ali imediatamente. Sim. E o homem ele foi criado da terra e toda a sustentabilidade dele vem da terra. Com certeza. Tudo vem da terra. Tudo. O ar vem da terra. A comida vem da terra. Tudo vem da a água terra. vem da terra. Tudo vem da terra. Sim. As plantas e tudo, a fotossíntese. Não, mas eu tô agora... a fotossíntese é o ar. Quer dizer, se você não tiver o ar, não tiver a comida, não tiver a água, você morreu. Tá bom? Então, quer dizer, tudo tem a ver com a natureza. Então, imagina que o homem tem uma obrigação de antemão de tomar conta dessa natureza. Uma maneira mais explícita a gente encontra num outro versículo, que daqui a pouco a gente vai explorar também bacana. A Bíblia fala o seguinte: quando você expandir seu território, você vai lá conquistar a terra, e você vai entrar numa terra onde tinha idólatras, etc., você vai destruir. A Torá fala: toma cuidado de não destruir uma árvore frutífera. Não me destrói uma árvore que é frutífera, você não pode destruir. Por quê? Porque o homem é chamado a árvore do campo. E Adam Etzasadeh, pois o homem é a árvore do campo. Essa frase é muito forte. Mas de qualquer maneira, você tem, de uma maneira, até em termos de batalha, quando você está, a Bíblia se preocupa com o meio ambiente. Sim, interessante. Cara, a gente está destrói, bota uma bomba. Não. Árvore frutífera. A terra não. Não tudo que está na terra. Né? Exatamente. Então você toma cuidado. Se aquilo você não pode destruir. Não destrói uma árvore frutífera porque dela você vai comer. E não sei o que, mas porque o homem é a árvore do campo. Então, veja, quem poderia imaginar que existia regras em questão de batalha, de você preservar o meio ambiente? Estamos falando em guerra. É conquista. Você está entrando numa cidade para conquistar. Entendeu? A Torá fala isso lá no 5º livro e fala, olha, para Shat Shoftim, a Torá fala o seguinte: saiba, pois o homem é a árvore do campo. Então, em muitos aspectos, o que eu quero te dizer é o seguinte: a gente vai ver que a Bíblia conecta o ser humano com o mundo, e principal aqui no lado que a gente está falando, eu estou pegando agora mais por esse lado, por conta do Ano Novo das Árvores, mas com o lado vegetal. Tem uma conexão muito grande entre o homem e o vegetal, ao ponto da Bíblia dizer que o homem é a árvore do campo. Está entendendo? E isso
Eu estou fazendo um paralelo aqui na minha cabeça que, se você for pensar nas árvores frutíferas, visualmente falando, tá? Agora estou falando do que o olho vê, não do que o olho não vê. Porque fotossíntese você não vê. Está lá acontecendo, você não está vendo nada. Mas a árvore frutífera, eu acho que é o que mais se aproxima do ser humano em termos de você ver o filho nascendo. Olha os bichos também, né? Aos seres vivos, vamos falar assim. Se você for pegar, tirando os seres vivos, você vê o filho nascer, você vê lá o filho nasce, eu acho que a coisa que mais se aproxima da gente é uma árvore frutífera, porque você vê o fruto sair para fora da árvore e você sabe que ele está a semente que faz aquilo lá brotar de novo. Sim. Então é interessante isso, porque eu acho que me veio isso. Quer dizer, que você comparar não faz muito sentido. Né? Você está indo, é exatamente isso. É que existe uma questão, na questão assim, quando a gente entende que o mundo que Deus criou, ele criou com 4 elementos, ele criou 4 reinos. Tem o reino mineral, né, pedra, água, tá? Tem o reino vegetal, as plantas, vegetação, tudo que sai da terra, reino vegetal. Tem o mundo animal, que seriam todos os animais que existem na terra, e tem o falante, que é o ser humano que fala. Então, na Cabala são esses 4 tipos de reinos que tem: mineral, vegetal, animal e falante. Agora, se você quer comparar o falante com algum dos reinos, seria talvez mais propício comparar ele com o reino animal. Sim. E não com o reino vegetal. Mas você não vai encontrar um versículo onde a Bíblia diz: pois o homem é o animal do campo. Não está escrito o homem é o animal do campo. E também não está escrito o homem é o mineral do campo. Justo quando a Torá compara o homem, quando compara o ser humano, fala porque o homem é a árvore do campo. E aqui tem uma razão do porquê a Torá fala isso, e eu acho que é esta a ligação que eu procurei. Quer dizer, na hora quando esse era o tema que a gente estava falando, então eu estava me pegando nisso, principalmente, que é o Ano Novo das Árvores, que a gente vai comemorar amanhã à noite. Né? Na quarta-feira à noite, então a gente vai... Então, por que a Bíblia realmente compara justo o falante com o vegetal e não com o animal, etc. Então a gente tem que entender que é o seguinte: existe um ciclo, tá? Qual que é o ciclo? O propósito você é sempre subir na vida, procurar um nível... Sim. Você procura um nível maior, você procura um nível... Então, qual que é o propósito do mineral, por exemplo? O mineral é um dia ser vegetal, que o vegetal ele abastece da vida para o vegetal. O vegetal precisa de água. Sim. Tá certo? Precisa dos minerais da terra. Isso, os minerais da terra, então ele precisa para poder brotar. A diferença do mineral do vegetal é que o vegetal cresce. O mineral não cresce. O mineral o que é? Ele não cresce. A água está lá, a pedra está lá, Sim. O mineral fica. O vegetal cresce, certo? Então o propósito do mineral um dia é chegar a ser vegetal. Qual que é o propósito do vegetal? Um dia ser consumido e virar um animal. Porque além de crescer, ele se locomove. O animal, ele tem também sentimentos mais apurados. Não estou falando que plantas não têm, mas é muito mais apurado o sentimento do animal e se locomove. Qual que é o propósito do reino animal? É chegar a ser um dia falante. Então, estou falando o ciclo alimentar, vamos dizer assim, a grosso modo. Não estou entrando... Já na aula passada a gente falou sobre vegetariano, mas não importa, não estou entrando nesse detalhe. Estou falando do ciclo que consta Sim. da alimentação, ciclo alimentar. Fisicamente, você está falando como ele é organizado mesmo. Sim. Ele é organizado assim. E qual que é o propósito do homem? É se assemelhar ao Criador do Universo. A gente quer a perfeição, a gente quer ser bom, legal, bacana, fazer bondade. A gente tenta se assemelhar. O nosso brinquedo aqui na Terra é se assemelhar ao divino, ou fazer tudo que é coisa boa, etc. Então esse é o ciclo, tá certo? Agora, nós como falante, nós temos todos os reinos, porque o nosso corpo é uma composição de todos os reinos. Sim. Você tem a maior parte do teu corpo é água, entendeu? É sangue, água, entendeu? Você tem um lado do corpo, a terra, que representa o próprio corpo da pessoa, sabe? Você tem o fogo. Você tem esses elementos, estou falando dos 4 elementos, né? Você tem Eish, Mayim, Ruach, Hava, você tem o fogo, água, vento e a terra. Então o teu corpo é uma composição de todos eles. Então você também tem uma característica de cada um deles. Você tem uma característica do lado mineral, você tem uma característica do lado animal. O que seria o lado animal? O lado animal do ser... Oi? Corpo. O lado animal seria o corpo, exatamente. E o que seria o lado vegetal? O lado homem da história, a gente sabe que é o intelecto, a razão. Ok, a razão nos faz diferente, porque
realmente a gente foi dotado de livre-arbítrio, algo que o animal não tem, um animal por instinto. Estou falando que o animal não tem cabeça, não me leva a mal, mas é bem diferente o intelecto do animal do ser humano. Né? Não usa ferramentas. Então a gente sabe disso. Porém, a gente tem um lado vegetal nosso. Existe um lado que a gente se parece com o vegetal. Se o vegetal representa crescimento, que o vegetal ele sempre cresce, etc. Então, nossos sábios ligam esse conceito do crescimento com um conceito chamado de emoção. Coração, emoção. A emoção, ela está sempre crescente. Você cresce, cresce, cresce. Então, essa ideia, a emoção, em outras palavras, o lado vegetal humano seria o coração, é o core da pessoa, o lado vegetal, que visa sempre crescer. Visa crescer e está ligado com a emoção. Então, aqui fica uma pergunta, já que a gente está falando sobre isso, mas depois a gente vai voltar para o lado mais simples. Eu só estou jogando já para poder... É que o assunto está andando, mas eu tá difícil de parar ele. Vamos embora. Só para poder voltar depois. Vamos. Para voltar. Aqui é o seguinte, uma pergunta. A Bíblia nos compara com o lado vegetal. Apesar que a gente tem um lado do ser humano que a gente tem dois grandes órgãos vitais. Você tem o cérebro, você tem o coração. A diferença entre eles é bem grande. O cérebro é frio, uma massa fria, entendeu? E o coração é pulsante, é quente, o sangue lá, tá certo? O cérebro é a razão, o coração é o sentimento. Você, homem, você acha que você está mais ligado com a razão ou com o seu sentimento? A questão é, entendeu? Com o que mais você se identifica? Teu core da tua alma se identifica mais com a razão ou com o sentimento? Eu diria com o sentimento, mas um dia você me corrigiu, falou que com a razão. Mas, porque eu já sei que você me corrigiu um dia. Mas eu sempre diria o sentimento. Até porque, por exemplo... Se eu te corrigir é porque eu estava mal. É mesmo? Eu não sei por quê. Você me corrigiu um dia, era outro assunto, completamente outro assunto. Mas você me corrigiu e falou, não, mas eu não lembro o que era outro assunto, em outro programa. Não, então, olha só. Por um lado, você tem que lembrar o seguinte. O sentimento que a gente tem, ele é regrado, na grande maioria, pela razão. Da maneira que você compreende as coisas que você vê, você vai gerar um sentimento. Mas você tem sentimento no escuro? Oi? Está no escuro, você também Você tem? Tem. Você não está vendo nada. Sim. Mas porque você começa a ver com a sua mente o que pode ser. A tua mente cria coisas que te geram um sentimento. Sim. Vai vir um tubarão. Tá bom, na tua cabeça você está vendo um tubarão. Sim. Tá certo? Então, tanto é que o nome já diz. É meio profundo hoje o Papo Caché. Sentimento. Sentimento. É um sentir que vem através da mente. É um sentir que vem através da mente. Certo? Sim. Então, baseado nisso, que o sentimento ele é regrado pela razão, então a tua essência está mais ligada com o teu sentimento ou pela razão? Vem a Bíblia e fala que o homem é a árvore do campo. E a árvore é o sentimento. A árvore é o sentimento, não é a razão. Por que a Bíblia fala que o homem ele é mais ligado com o sentimento do que com a razão? Olha que bonito. E a prova, qual que é? A prova é a seguinte. Você é capaz de compreender coisas que você não é. Coisas que você não é capaz de fazer. Por exemplo, você pode ser uma pessoa muito delicada e você é capaz de matar uma mosca. Mas você é capaz de entender que houve genocidas que mataram milhões de pessoas. Você compreende coisas que você não é. Quer dizer, a mente cabe informações. Não importa qual. Mesmo aquilo que você não se identifica, você entende, você compreende. Eu consigo compreender mesmo que aquilo não mexe comigo. Você é impossível sentir uma coisa que não é você. O sentimento está muito mais ligado com o teu core do que a razão. Que aquilo que você sentiu, opa, os dois caras podem ver a mesma cena do filme, um tá numa mão e o outro tá chorando. Mexeu com ele. Entendeu? Ele não tem como... O sentimento é uma coisa que está muito mais ligado com a nossa essência.
E esse é o nosso lado vegetal. E agora entenda como é que funciona. Quer dizer, toda a regra do jogo aqui é: o homem foi criado ereto, justo aí o meu ambiente. O homem foi criado ereto. Ereto por quê? Porque espera-se do homem que a mente domina o coração. O animal, ele tem os dois no mesmo nível. A mente e o coração estão juntos. Porque ele é pura, ele é a impulsão dele, o desejo dele. Então ele é pura emoção. Um animal, se ele quer, ele vai. Ele ataca porque ele está com fome, ele vai comer. Ele é pura emoção, porque é ela que domina. No homem se espera que a mente domine o coração. Por isso que o homem, quando ele age com o coração, que atropela a mente, não dá certo. Não dá certo. Aí você fala, puxa, eu agi de uma maneira impulsiva. Impulsiva porque você não levantou para o coração. O que acontece? Quando acontece esses movimentos, a gente impulsiva por conta do nosso coração, que é o nosso lado animal que a gente tem. Não podemos esquecer que a gente tem um lado animal fogoso, que está aí, os desejos da carne, etc., está aí. Sim. Mas o certo é você levar para a mente e falar, preciso fazer isso, não vou fazer isso. A mente tem que dominar o coração. Essa é a regra, por isso que o homem ele foi criado dessa maneira. Se a gente soubesse lidar com isso, a gente estaria bonito na fita. Entendeu? Mas tudo bem, isso a gente está falando a grosso modo porque o homem carrega todos os outros. Mas o vegetal que a gente está falando, que é comparado à árvore do campo, isso está ligado com o nosso core. E agora você vai entender por que é melhor ainda. A árvore que o homem foi comparado tem 3 partes, a princípio. Você tem a raiz da árvore, que normalmente está debaixo da terra. Você tem o tronco, galhos e folhas, e depois já tem os frutos. Isso é uma árvore. O Ano Novo das Árvores, a gente comemora sobre os frutos principalmente. Grão é diferente de uma árvore frutífera. Grão, você plantou semente, saiu semente. A árvore, você colocou uma semente e sai frutas. Sai várias frutas, que tem várias sementes que podem criar muito mais. É muito mais longo o processo de formação de uma árvore frutífera do que sementes, porque dá muito mais trabalho, certo? Muito mais trabalho. A raiz da árvore é que dá a sustentabilidade da árvore. Uma árvore que não tem raiz forte, ela não vai aguentar. Um vento derruba ela. As raízes é que mantém a árvore. Só que as raízes estão sempre encobertas. Você não vê as raízes de uma árvore. Elas estão debaixo da terra. O tronco e os braços da árvore é o que vai dar a estrutura dela, ao que ela é. Entendeu? E o fruto é o bônus, é o resultado de todo o trabalho que você fez. Então, nossos sábios falam o seguinte, esses 3, olha que bonito isso aqui, quando fala que o homem é a árvore do campo. A raiz de uma árvore representa a fé. Está encoberto. O que está encoberto é a fé, a nossa crença. Quanto mais a pessoa ela tem fé, em qualquer área que for, não importa, não estamos falando de religião aqui. Estamos falando do homem. Se você tem fé, se as tuas raízes estão fortes, o teu tronco vai sair bonito e sadio. E quando você está na idade de fé, que você está criando uma criança para poder ela ter fé, nesse momento, que é um grão, se tiver um risco no grão, condena a estrutura da árvore. Então, nesse momento de fé, quer dizer, que está encoberto, é a que dá sustentabilidade da árvore, que vai dar resistência daquela árvore. O tronco, os braços e a própria folha, isso já representa a tua dedicação, o teu trabalho que você está fazendo, né? Se você for o tronco seria a tua conclusão que você chegou, conclusão entende como razão. Fé é algo que está acima da razão, por isso está encoberto. Eu também não estou conseguindo, nem estou fazendo a pergunta porque você tem que completar o raciocínio. Eu vou completar o raciocínio. Deixa andar, vamos nessa. Olha que bonito, quer dizer, a raiz representa a fé. A fé. O tronco representa a conclusão, a razão que você tem, que você trabalha. Os galhos representam a dedicação que você tem para tudo quanto é lado. A flor, a planta representa o quê? O ar, para não deixar aquilo ficar murcho, a vitalidade da planta, tá certo? E depois tem os frutos, que é o resultado positivo, que valeu, olha só que deu certo.
Então, você chegou a falar isso de prima. Você falou, olha, o homem ligado com o vegetal, eu vejo pelos frutos que dá. Então, se você olha desta maneira que a gente está colocando agora, dá para entender quando a Torá fala que o homem é a árvore do campo. O que a Torá está querendo dizer é o seguinte: se conecte com a sua raiz. Não saia do teu local da onde gera a tua vida, porque para você prosperar na vida, a primeira coisa que você tem que ter é anulação. Para um grão surgir, ele apodrece antes na terra. Mas quando ele apodrece na terra, quando ele tem a humildade, ele gera dentro a propriedade da terra, do meio ambiente, de brotar, de fazer brotar. A terra tem uma propriedade, na terra estão todas as joias e todos os bens estão na terra. Todos os metais preciosos estão na terra. Diamante, ouro, tudo está dentro da terra. Quer dizer, a terra, até o profeta fala, vocês são a terra que Deus é terra. Por que a gente é comparado à terra? De novo, a gente veio da terra. Então, quando você fala sobre sustentabilidade, meio ambiente, pô, cara, você é louco. Não, mas o que eu achei legal, assim, tá incrível o que você está falando, é realmente profundo, as pessoas vão ter que prestar bastante atenção nesse programa para poder conseguir entender o conceito que está trazendo, porque eu acho assim, quando a gente fala em sustentabilidade, se você perguntar para qualquer pessoa na face da Terra, acho que ninguém tem dúvida que as coisas têm que ser mantidas para que a gente esteja vivo. Sem água, todo mundo fala, sim, tem que ter água, mas alguém cuida da água? Não. Ah, sim, tem que ter árvore, mas não tem problema, bate tudo, dane-se, tudo bem, de algum lugar vai sair o ar, e assim por diante. Dizem até que qualquer lá, já vou lembrar, jardim, não é Jardim do Éden, os jardins da Babilônia. Jardim da Babilônia viraram um deserto porque foi desmatado, até que virou um deserto. Dizem que era realmente um jardim lindíssimo. Sim. E que se perdeu esse jardim. Então, assim, eu acho que o que você está falando, e eu geralmente me trago esse questionamento relativo à Torá, eu acho que a Torá, quando ela fala certas coisas, é literalmente para não deixar a gente esquecer. Eu acho que a Torá traz coisas que não é para te pôr o conceito só, é para te explicar que você não pode esquecer daquilo, de alguma maneira. A lei, de uma certa maneira, é isso, né? A lei fala assim, olha, a gente combinou que aqui não pode fumar. Então você tem a lei que aqui não pode, ali não pode, lá não pode, tal, e a lei é para você lembrar, para senão você esquece e vai fumar de novo. Aí você tem a lei lá que vai ser... Então eu acho assim, a Torá, eu acho que ela tem esse papel, e aqui você está trazendo um paralelo que eu acho que é um paralelo incrível de sustentabilidade, onde você fala, a Torá fala no seu primeiro ponto onde o homem nasceu, estou fazendo o homem, a terra para ele cuidar e para ele trabalhar e guardar. Trabalhar e guardar. Ou seja, ele tem que cuidar daquilo. Depois você fala mais para frente, que a Torá fala, olha, não esquece, hein? O homem é a árvore do campo. Então, o que ele quer dizer? Você que tem que dar sustentabilidade, você que tem que pensar no assunto que a árvore que está lá, que você tem que cuidar, você também tem que cultivar dentro de você. Por exemplo, se você não cultivar dentro de você esse valor de que você é a árvore do campo, de que você é o cara que faz os frutos acontecerem, talvez também você vai esquecer de lá para trás de que você deveria estar cuidando e trabalhando a terra. Porque você já se perdeu no caminho. Sim. É tipo um lembrete. Sim. Mas não é um lembrete onde ele fala da terra mais. Ele fala de você. Em vez de ele falar, olha, lembra da terra que eu falei para você lá atrás? Ele fala, não, pera um pouquinho, deixa eu falar uma coisa para você. Você é a árvore do campo. O cara fala, eu? Mas eu sou a árvore do campo. O que você está querendo dizer com isso? Cara, estou querendo dizer que sem uma raiz forte, sem nananana, aí você pode parar e falar assim, mas não, lembra lá atrás? Falei isso para você lá. O que era uma árvore? Por que a árvore é importante? O que o fruto tem? E assim por diante. Eu acho assim, porque, de novo, eu vou te fazer a pergunta. Você acha que alguém de sã consciência não sabe que a natureza tem que ser mantida para a gente poder viver na Terra com qualidade? Se não tiver comida, não tiver ar, não tiver água, não tiver nada, a gente está ferrado. Acabou, a gente vai ter um problema seríssimo. Então todo mundo sabe, mas todo mundo, quando é por interesse próprio, faz questão de esquecer. Porque, tipo, não, mas eu comprei esse terreno, eu quero construir um prédio, então destrói todas as árvores, não tem problema. Depois a gente vê onde põe árvore. Entendeu? Tipo, então ele não está fazendo uma maldade para a natureza. Ele pode, de fato, ser um cara consciente e plantar essa árvore em outro lugar. Mas eu acho que aqui, esse é o paralelo que está me vindo com relação ao nosso assunto de sustentabilidade, você trazer essa questão do homem ser a árvore da terra. Cara, eu acho que isso aqui mostra mais do que nunca, primeiro,
o valor que as árvores têm. Senão a gente não seria comparado com a árvore. Claro. Né? Para ele trazer essa comparação já significa que ele está comparando com alguma coisa muito forte. Sim. Segundo, que ele te coloca, cara, olha o que faz uma árvore parar de pé. Raízes, troncos, membros, frutos, folhas. Então ele vai explicando para a gente o tamanho da importância disso. E o que representa para você na tua vida. E o que representa para você na tua vida. Sim. E você dá uma puxadinha para trás no capítulo lá atrás, vai falar, cara, e o que representa para a própria terra? A própria árvore. Ela é você. A árvore para a terra e você para a existência do... Isso, entendeu? Tipo, eu acho que é a conexão perfeita da Torá para falar, primeiro, não esqueça do que eu te falei lá atrás. Cuida dela. Cuida dela. E segundo, para falar, peraí, eu explico em você mesmo. Assim, sabe que eu explico em você, você não vai esquecer. Eu vou explicar em você. Eu te ponho como exemplo dessa situação para que você entenda o que é o significado disso lá atrás. E o mais engraçado disso que você está falando é que o primeiro está no segundo capítulo e o último está no último livro. Olha só. Nem sabia disso, hein? A árvore do campo está no último livro, em Deuteronômio. Essa aqui está em Gênesis. Em Gênesis ele fala, olha, estou te botando no jardim, você trabalha ela e guarda ela. Depois eu falo, você é a árvore do campo, é lá no fim do livro. Lembrando que no final da Torá, o último livro, na verdade, é um grande resumo, tem uma parte enorme de um resumo de Moisés. É o último discurso de Moisés. É o último discurso que ele faz para relembrar as pessoas de todo o capítulo, de tudo que... Isso é o discurso dele. Isso é trecho do discurso então, dele. Tá vendo? Olha que bonito. Aqui está ficando mais legal ainda. Esse é o porque eu não sei esses detalhes, né? Isso faz parte, para Shat Shoftim, é o discurso dele. Essa palavra, árvore do campo, é o discurso dele. Veja só, então eu preciso falar um pouco disso, você fala melhor que eu, vou só dar a entrada e você dá o conceito todo. Que, assim, a gente sabe que os livros da Torá foram escritos por Moisés, isso para quem quer acreditar, acredita, quem não quer não acredita, não tem problema, mas que foram, e que Moisés, quando estava chegando no fim da vida dele, ele falou, pera, foram muitos anos, foram muitas coisas faladas, aqui está escrito uma pancada de coisas, eu vou fazer um grande resumo aqui, porque se alguém tiver preguiça de ler os 5, ele lê só esse pedaço aqui, e aí eu vou resumir a história aqui. Então, quer dizer, nesse resumo, que está lá no final, na Parashat Shoftim, que está lá o Shoftim tem tradução? Shoftim são juízes. Juízes. Então, na Parashat Juízes, está lá escrito o que Moisés fez, então, o seu resumão, o seu grande... É o discurso final dele. Discurso final. É o último discurso dele. Então, vamos lembrar... Então, eu quis contextualizar isso aqui, quer dizer, que agora eu estou fechando que a minha ideia realmente faz total sentido. Quer dizer, para lembrar do todo, em vez de ele falar, olha, deixa eu te lembrar que a terra está lá e que você tem que cuidar, que supostamente é tão óbvio, Sim. Ele fala assim, não, deixa eu explicar em você, porque eu explicando em você, porque se eu falar assim, Dani, imagina você sem braço, você vai falar, meu, sem braço? Não sou eu agora sem braço, não são os outros, sou eu sem braço. Cara, não quero imaginar sem braço. Caso Shalom, Deus me livre, não comigo. Sim. Cara, você não quer se imaginar sem braço. Claro. Então ele joga em você. Fala, deixa eu explicar em você o que é a árvore. Para você cair. Você é ela é você. Entendeu? Isso. E o mais engraçado, tanto é que é o discurso final dele, que ele está falando para o povo, olha, vocês vão entrar em Israel, vocês vão conquistar, vocês vão encontrar terra, vocês vão encontrar árvores frutíferas. Me arranca ela. Porque você é ela. Lembra que a árvore frutífera é uma analogia a você. E você não pode arrancar algo que dá fruto da terra. A proibição foi chamada, essa proibição é chamada em hebraico no Código de Lei Judaico, é chamado de Bal Tashchit. Bal Tashchit significa não arranque uma coisa que dá produtividade. É proibido você pegar, por exemplo, vou te trazer um exemplo, você tem copos, quebra copos, tem gente que quebra prato, é uma coisa que você pode usar, o que você está gastando, o que você está jogando fora, uma coisa que é útil. Então, a Torá fala o seguinte, você tem árvore, se é uma árvore frutífera, ela está dando frutos, então você não pode arrancar, você não pode tirar a vida dela. Eu vou te falar, então, sabe, vou te falar agora, arrepiar, você procura isso, é inacreditável. Você vai na Europa, em cemitérios nossos judaicos, e você encontra, às vezes, cotocos de árvores, pedaços de árvores próximos de sepultura. Sabe o que é isso? Uma pessoa que morreu jovem não deixou frutos. Não. Aí eles botavam a pessoa perto da árvore frutífera? Plantavam uma árvore, um tronco de árvore, já está assim, colocavam do lado da sepultura para lembrar, olha, é uma pessoa que não deixou frutos. Uau. É um negócio assim de louco. Eu estava
Uma vez eu estava viajando com um grupo alicerce, o Rabino Levi falou, está vendo isso aqui? Está vendo essa? Isso aqui é uma pessoa que não deixou frutas, uma árvore que não deixou. E morreu jovem. Você traz uma coisa... Forte isso aí. Forte, fortíssimo isso. Bonito também, né? Forte e bonito. Bonito. Você está privilegiando, está homenageando uma pessoa que de repente não, né, não teve esse prazer, né? Essa mitzvah cumprida. Sim. Bom, mas eu acho que você trouxe uma coisa, eu acho que a gente pode explorar um pouco também, que é esse negócio dos reinos servirem uns aos outros, né? A gente, às vezes, os ciclos e os reinos, isso está tão dito na Torá também, está explicado tão... Aliás, tem uma coisa sobre a divindade, o que cai mais longe, o que cai mais perto, o que cai, né, que fica do pé, que cai mais longe, mais acima, o tijolo que está mais alto, ele cai mais longe. E o tijolo que cai mais perto, ele cai mais, mais embaixo, ele cai pertinho, né? Mas, enfim, eu acho que esse ecossistema que é demonstrado na Torá pelos reinos, que os reinos são determinados até pela Torá, que é esse reino vegetal. Mineral, vegetal, animal e o falante. Exato. Então, quer dizer, quando você vê essa construção, e quando você vê a forma também, se você olhar para a Torá, foi a construção do mundo, sim, que primeiro fez isso, depois fez a água, depois fez o céu, depois foi colocando e preenchendo esse espaço. Sim. Quer dizer, eu acho que, de uma certa maneira, o nosso lado animal, o nosso lado conquistador, o nosso lado desejo por grana, a gente vai esquecendo da base, não é? O cara vai ficando ganancioso. Isso que você falou. Por que a pessoa... Você falou, o cara tem que lembrar amanhã. Por que a gente... Você falou, não tem uma pessoa que não tem consciência, que é importante para amanhã. Esse cara que está matando, o cara que pega um palmito e não replanta, você sabe que tem o palmito original, se você não replantar, você vai perder ele. Na pupunha não, não, mas o palmito mesmo, se você não replantar, isso é um problema, é um dos problemas, né? Que você tira a planta, né? Porque mais marinhos que se perderam tanto. Então, coisa, agora, por que o cara faz? Porque ele não está nem aí, ele não está bem no futuro, ele quer saber da barriga dele. Isso. É minha barriga, meu entendo. De novo, isso. O que traz a pessoa a um sentimento como esse? É o orgulho. É o orgulho. O que faz ele lembrar da árvore é a semente apodrecendo, é a humildade. Legal. É o inverso. Deus fala, lembra a árvore, uma árvore frutífera, ela teve que apodrecer para depois germinar. Legal, bonito isso. Bom. É exatamente o insight. Bom insight. O homem que destrói a natureza é uma pessoa orgulhosa que está olhando só a própria barriga. Verdade. Não é uma pessoa, isso, é disso que eu estou falando. Não é uma pessoa que tem humildade. Aí então Deus fala, lembra da árvore. Olha a semente que você plantou. Ela apodreceu e surgiu e olha os frutos que deu. E no final, eu acho que nesse comparativo dos frutos com os filhos, frutos com a criação humana, sim, eu acho que você não consegue esquecer seus filhos, né? De uma certa maneira. Você sempre está preocupado com eles. Mas você não está preocupado com os filhos da natureza, porque os filhos da natureza é o que, dentro da construção mineral, vegetal, animal e os pensantes, quer dizer, você não pensa nessa relação, porque essa relação não pode estar desequilibrada, nenhuma relação pode estar desequilibrada, né, Dani? Qualquer relação desequilibrada não é boa. Exatamente. Mas você, tudo bem, arranca tudo, foi concreto, e aí beleza, e aí ficou bom, não tem problema, estou aqui com o meu prédio, e dane-se, isso vai ter custo, né? Então, eu acho que o homem, nesse orgulho, de não conseguir ser humilde o suficiente para falar, cara, eu preciso pensar nisso, e aí sabe o que acontece? Aí a Hashem começa a dar as respostas, né? Falta chuva, sim, falta isso, e na verdade aquilo. E a reação, né, bro? É reação. Você agiu assim, o que você quer? Você que acionou, você está reclamando de quem? Você que estragou o meu ecossistema. Eu entreguei na sua mão. Sim. Eu entreguei bonito, lembra? Estou te lembrando. Lembra, meu. Estou lembrando você aqui, cara. Vai lá, trabalha, guarda isso aqui que é bonito. Aí você vai lá, estraga, meu. Aí vai fazer o quê? Com o teu livre-arbítrio, com o teu orgulho, você fez o que você fez. O que é mais interessante é que o homem é um bicho inteligente,
Agora, inteligência artificial, inteligência disso, inteligência daquilo, de todo jeito, todo tipo, e a gente às vezes esquece do básico. Às vezes você esquece do básico. Mas, aliás, Dani, vou ser honesto que isso aqui na vida normal também, o cara esquece do básico, né? A gente vai andando pelos caminhos do orgulho ou do ego. Ou atropela tudo e esquece do filho, né? Esquece da família, esquece... Não vai esquecer da natureza, vai junto, vai no bolo, né, cara? Já entra tudo ali no saco e tudo certo, vamos que vamos. Porque no fim da história eu acho que, de novo eu vou voltar nisso, eu acho que é importante. Ninguém tem dúvida que a natureza é necessária. Eu acho que, cara, essa pergunta não tem uma pessoa na face da Terra que você vai passar para você. Você acha que a natureza é importante ou não? O cara vai falar não. Eu não acredito. Só um idiota, porque não tem, cara, desculpa, não tem como o cara falar não. Agora, se você perguntar para ele o que você está fazendo para preservar a natureza... veja bem, eu preciso ganhar aqui, preciso... polui o mar, a minha fábrica desespera, não sei o quê. Exato, exato. Então, eu acho assim, a gente está falando que existe um resgate, e agora eu vou falar até um pouco assim, que a gente acredita que eras messiânicas e tudo mais, e que precisa voltar, porque existe uma degradação, né? Existe uma descida, fim dos tempos, uma degradação e tal. Eu acho que, inclusive, isso nem é assunto só nosso, é assunto de outras religiões também, tem uma degradação e que o negócio vai caindo. Eu acho que esse caindo, ponha no meio lá a sustentabilidade e a preservação do meio ambiente. Eu acho que está caindo no geral, né? O negócio vai descendo para todos os assuntos, de uma certa maneira. O que é uma questão que, no fim da história, tem que ser discutida mesmo. Acho que, no final da história, terem faculdades para isso, discussões para isso. Eu acho que conscientizar o ser humano da importância que, na verdade, a natureza é você. Tirar uma árvore frutífera é matar um ser humano. Ser humano. Isso. O homem é a árvore do campo, pô. Então você não pode... o que ela tá? Árvore frutífera? Replanta. Putz, você sabe o que é replantar uma árvore? Pegar as raízes. Tem jeito? Tem, então faça. Quem te permitiu tirar uma coisa frutífera? Na consciência que a Bíblia está querendo dizer, que Moisés está falando no seu último discurso, amigo... Se você é capaz de derrubar uma árvore, você é capaz de derrubar um homem. Tá vendo? É isso. Tá na guerra. Esse é o ponto. Isso. Se você é capaz de derrubar uma árvore, você é capaz de derrubar um homem. Porque o homem é a árvore do campo. Muito interessante. Eu acho que você está trazendo uma visão assim da sustentabilidade. Como eu falei para você, minha filha quer fazer, vai fazer. Quer não, vai fazer. Eu já entrou em algumas faculdades de sustentabilidade agora, tá? É o assunto dela. E ela falou que, pai, ontem ela falou, pai, eu acho que eu tenho uma chance de virar vegetariana. Eu falei, ótimo, se for, maravilhoso. Se for sua decisão, se você quiser, ótimo, não tem problema. E não tem mesmo, tô nem aí, pode ser o que ela quiser. Tá ótimo. Mas eu acho que assim, essa juventude revivendo esse assunto e a gente trazendo, até olha, eu vou falar outro ponto. Estava falando com um amigo meu e ele falou, o que sua filha vai fazer na faculdade? Aí eu falei, ele vai fazer sustentabilidade. Aí ele falou, também é legal. Então, sabe, tipo, coitado de você, olha o curso que sua filha foi escolher, sabe? Não, também é legal, também é legal. Falei, cara, você acha que você não sabe o que você está falando? Falei, cara, é o assunto, um dos assuntos maiores assuntos do momento. É o oxigênio do mundo. É o oxigênio do mundo. É a tua vida, cara. Tem que discutir, exato. É a nossa vida sendo discutida de uma maneira realmente complexa. E nós não estamos falando aqui de orgânicos ou não orgânicos, nós estamos falando da preservação da natureza. Essa discussão de orgânicos ou não orgânicos é um outro capítulo dessa história, mas é um outro capítulo. Sim. Porque preservar a natureza em si é uma coisa que é obrigatória e deveria estar sendo observada por nós a todo momento, o tempo inteiro, a ponto de Moshe falar que vamos aí, cara, pera aí, pessoal, deixa eu só lembrar vocês, tá? Vocês são a árvore da terra, cara, não mexe nas árvores, não destrói o campo, cara, segura a onda, porque, cara, igual vocês precisam estar na terra, as árvores também, vocês não podem destruir as árvores. Vocês vieram da terra, não cospe no poço que você bebeu. Sim. Não cospe no poço que você bebeu. Vou te falar, tem uma história no Talmud, que essa história é muito bonita, só para você entender como que isso é explorado dentro do judaísmo. Por isso que eu falei, putz, esse tema é muito legal, cara. Sim. Esse tema é muito legal, porque deu para ver que a gente entrou aqui numa área super, hiper mais elevada, falando que é o sentimento, que é as emoções, as 7 emoções, sabe? Então eu vou entrar na Kabbalah, 7 emoções, 7 frutos da terra, sua abençoada, tá tudo ligado, Bruno. A gente só tá dando palhinha aqui, não dá para poder falar do assunto inteiro. Explorar, entendeu? Cada fruto, o que representa cada emoção. Não é de louco. Eu sei como é. Se deixar, já vivi essas viagens, eu sei como é. Se deixar, entendeu? Mas não vamos nem entrar, mas é bonito de saber
que a gente fala sobre isso, que a gente aborda sobre isso. Conta a história do Talmud que uma vez tinha um sábio chamado Rab Nachman e Rab Yitzchak. Então, Rab Yitzchak foi visitar uma vez Rab Nachman, que estava na casa dele, e ele foi, Rab Yitzchak era um grande homem, então ele foi lá e convidou ele, falou, não, vem aqui, come, bebe, não sei o que mais. Ele estava com um grande rabino na cidade, então ele deu as honras. Então, no meio da refeição, ele falou, rabino, fala umas palavras, né? Ensina umas palavras. Ele falou, nossos sábios falam que não devem falar no meio da refeição. Isso foi a primeira coisa que ele falou. Ele falou, por quê? Qual a razão que nossos sábios ensinam que você pode engasgar? De repente você pode passar mal. Não se fala comendo, ou você come ou você fala. Primeira coisa que ele falou. Depois ele ensinou uma grande lição, falou para ele que Jacó, o patriarca, não morreu, mesmo que ele foi embalsamado. Daí vem essa história, ou essa passagem que passou. Diz o Talmud que quando chegou no fim dessa visita, aí o dono da casa falou, Rebbe, por favor, me abençoe, me dá uma brachá. Olha aqui que falou o Rabbi Yitzchak. Olha aqui que falou para o Rabbi Nachman. Falou o seguinte, eu vou lhe dar um exemplo do que isso se trata. Eu vou lhe dar um exemplo disso. Imagina uma pessoa que estava andando no deserto. E ele estava com sede. E ele estava com fome. E ele estava cansado. De repente ele vê uma árvore. Com os galhos criando uma sombra maravilhosa. Um rio passando embaixo dela. E frutos estavam caindo dela. Ele foi, se assentou lá, pegou das águas, bebeu, comeu dos frutos e se deliciou. Quando chegou no fim, ele levantou e falou o seguinte, Ilan, Ilan, famosa frase do Talmud, Bamé avarecheca, árvore, árvore, o que eu posso lhe abençoar? Se eu lhe disser que você tenha bons galhos e boa sombra, você já tem. Se eu lhe disser que você tenha bons frutos, você já tem. Se eu lhe disser que um córrego de água passa no céu, você já tem. Então, eu só lhe abençoo com uma coisa. Que os seus frutos sejam igual a você, geram árvores igual a você. Essa é a bênção que a Bíblia deu para Rav Nachman. Falou a mesma coisa eu vim aqui, você me acolheu, me deu de comer, me deu de beber, me deu de sonhar. Árvore, árvore, o que eu posso te abençoar? Quer dizer, ele usou o exemplo da árvore para abençoar aquele rabino e dizer o seguinte, que os seus filhos sejam igual a você. Você é uma pessoa generosa, olha o que você fez, olha como você me acolheu. E a comparação, de novo, foi com a árvore. A árvore dela é linda essa passagem. Muito linda. Não é uma passagem bonita? Muito lindo. Muito lindo. É rico isso aqui. Não, e outra coisa que é importante, assim, vou falar de novo baseado nos nossos entendimentos e na nossa vida espiritual, que a gente acredita tanto na Torá e ela traz certos momentos de comemoração, certo? A Torá não comemora tudo. Ela não comemora absolutamente tudo, né? Ela não comemora o dia, a noite, o céu, a terra. Porque o ano novo das árvores. Porque o ano novo das árvores. Então, essa é uma boa pergunta. Claro. Da sustentabilidade. Por que é comemorado na Torá o ano novo das árvores? Por que isso é trazido como ano novo? Por que é importante essa renovação? Por que é importante trazer que a árvore ano a ano tem que ser olhada e lembrada e comemorada e assim por diante? E aí tem uma pergunta que a gente não abordou, mas que tem a ver com isso, que vale a pena explicar. E por que este ano novo que a gente comemora é o único ano novo que é dia 15, não é no início do mês, não é no dia 1. Ano novo é 1 de Tishrei. Né? Ano novo judaico, ok? Termina o mês de Lula, entra 1 de Tishrei. Ano novo dos reis é 1 de Nissan. Ano novo de... Todos os 4 anos novos que traz o tratado de Rosh Hashanah, é tudo dia 1. Por que o ano novo das árvores é dia 15? 15 de Shvat. Agora você vai entender. Veja, uma árvore, para gerar frutos, leva tempo. Não é assim. Você precisa de trabalho, você precisa de dedicação, você precisa regar, você precisa manter, você precisa trabalhar, e aí o que ela gera frutos? A gente é comparado com a lua, certo? O 15 é quando a lua está cheia. Lua cheia significa depois do meu trabalho gera frutos. Então o ano novo das árvores é dia 15 para mostrar, não é dia 1.
Dia 1 é o ano novo judaico. Dia 1 começa um novo ciclo. Árvore, você quer ter fruto? Ah, você precisa trabalhar. Você precisa trabalhar 1, 2, 3, 4, 5, até no máximo, o máximo que você fez, vai ter frutos bons. Ano novo das árvores, é dia 15 de Shvat. Interessante. Interessante, né? Porque que é bonito, né? É bonito. A gente sabe que... A simbologia, né? É isso que eu ia falar. O judaísmo tem muitas simbologias, né? Nada é determinado ao acaso. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Quais são os nossos 4 anos novos? O ano novo dos reis, você falou? Você tem o ano novo, Rosh Hashanah do ano novo judaico. O judaico é o ano novo mesmo. Virada de um ano. Sim. Você tem o ano novo dos reis. Dos reis. Os reis comemoravam. Você tem o ano novo das árvores. Das árvores. E você tem o ano novo... Boa pergunta. Qual que é a árvore Rosh Hashanah mesmo? Lamlachim. Já vai vir. Mas por que eu falei? O que você falou? Os reis. E aí me veio que, se você for pensar também de novo, vou fazer a minha analogia renatológica. Sim. Mas se você pegar o ano novo, renova a vida. Certo? O ano novo, supostamente, você está comemorando que a vida continua, que você está aqui, que tem mais um ano que você vai passar. Se você for falar dos reis, para mim, eu vou fazer a minha analogia, como eu falei, renatológica, é a mesma coisa que você falar de Hashem, que não tem rei sem povo. Então, quando você tem um povo e tem um rei, para mim, se comemora reis exatamente porque a gente tem que ter um rei. E esse rei é o que reina sobre nós. Então, vamos falar que é isso. Ano novo das árvores, porque sem a natureza a gente não vive. Então, isso... Estou falando porque me veio. A hora que você falou, começou a me vir. Sim. Agora eu vou jogar isso. Sim. Porque... Então, o ano novo que renova a vida. O ano novo que mostra quem manda sobre nós. O ano novo que renova a natureza. E aí faltou um. Quero ver qual é esse um. Já vou te falar já. Vamos ver qual é o último. Agora, Sheshanim Hem. Então, logo no início da Mishnah, ele fala de Nissan dos reis e das festas. De Elul Rosh Hashanah, para Maaser de Behemah, para o dízimo dos animais. De Elul é o chamado do dízimo dos animais. Esses anos novos que a gente está falando é o período que agora conta. Por exemplo, se um animal ele nasceu durante o ano, quando chega essa data 1 de Elul, ele já tem 2 anos. Já vira o ano para ele. Igual vira o ano judaico e laico, vira o ano... Sim. Na verdade, então, assim, é a mesma coisa aqui. Então, você está entendendo? Você está falando de dízimo. Você está falando de dízimo, que tudo é dízimo. Caridade. Tudo é dízimo. Mesmo o ano novo das árvores, das frutas, para você saber o que ano você vai trazer o fruto. O ano novo das árvores, eu estou levando lá, lógico, para o lado esotérico, para o lado da sustentabilidade, que os nossos sábios falam, o lado espiritual. Mas, na prática... Esse dízimo é o dízimo do quê? Esse é o dízimo do animal. Do animal. Isso está falando que estava faltando. Um de Elul era no animal. Do animal. Animal, então a gente está falando... Depois tem o Rosh Hashanah, né? O Rosh Hashanah que é dos anos e do jubileu que a gente conta de lá, tá? Aí depois tem essa discussão se o Rosh Hashanah das árvores era de Shvat, conforme a Bet Shammai, e Bet Hillel fala que é dia 5, entendeu? São 4, então. Você tem dos reis. Dos reis, o Rosh Hashanah. Sim. Dos animais. Dos animais, das árvores. E você tem o Rosh Hashanah e o Ano Novo das árvores. Então, se você for pensar... Esses são os 4. Se você for pensar de novo, vou pensar aqui, porque os animais só existem se existir o reino mineral e o reino vegetal. Nós também, mas com certeza os animais também. Animais. Então, olha o que você está comemorando o primeiro ano novo. Do dízimo, que significa... É incrível, né? Porque para você dar o dízimo, precisa existir o bicho. Para você poder dar o dízimo da árvore, precisa existir a árvore. Você não pode dar dízimo de nada, porque não tem. Você não consegue dar o dízimo se ele existe. Então, quer dizer, você tem que pensar na boa existência de todos, para poder acontecer isso aí. Exato. Isso vai levar a gente aonde? Que tudo tem que ter sustentado no reino mineral e vegetal, que se não existir ele, não existe o resto. Então, sustentabilidade é um assunto mais do que up-to-date. Rabino Dani, vamos chegando nos últimos 5 minutos, porque a gente fala bem, cara. Mas é incrível, não é? É incrível. É realmente incrível. Eu vou fazer aqui um apanhado geral, aqui, porque você trouxe assuntos que eu acho que são muito interessantes. Primeiro, você trouxe que lá no começo da Torá está escrito que o homem foi criado e foi criado na terra para ele trabalhar, para ele cuidar. Foi colocado no jardim do Éden para servir. No jardim, então vamos deixar no jardim para ele trabalhar e cuidar.
Isso. Depois você trouxe a outra parte ainda, que no final da Torá Isso. está dito, cara, você é que nem Moisés fala, árvore. Você é que nem árvore. você é árvore do campo. Você é árvore do campo. Não me arranca uma árvore frutífera que você é árvore do Não campo. arranca uma árvore frutífera. Depois nós vamos buscar esse negócio dos anos novos, que é ano novo da árvore. Por que seria comemorado o ano novo da árvore? Porque, de novo, dando valor para aquela questão de que a natureza tem uma força muito forte. Os animais, eles são frutos da natureza. Se a natureza... Então, quer dizer, eu acho que essa sustentabilidade, que era o que a gente, nossa pergunta do começo do nosso programa é, sustentabilidade, o que a Torá fala sobre isso? Incrível. Fala ininterruptamente sobre isso. E o mais interessante, desculpa, o período do ano, por exemplo, agora que a gente está chegando, o 15 de Shvat, a árvore não tem fruta agora. Mas a árvore agora começa a seiva, que fala, não é? A seiva começa a subir agora nas árvores, a gente comemora agora. Brotar. Nós comemoramos o potencial da árvore dar frutos. Não quando ela já dá frutos. As chamadas árvores, é dia 15 de Shvat, a gente, olha, tem seiva subindo, essa seiva pode dar frutos? Comemora. A gente comemora antes do tempo. Sabendo, tenho a certeza que vai dar frutos. Isso é muito bonito. Muito legal. Isso é ecossistema. Então, assim, eu falo, e vou repetir o resto da minha vida isso. A Torá é o manual do mundo. Querendo entender como funciona a história toda, pega o manual do mundo, dá uma lidinha lá que tá tudo lá. É verdade. E com relação à sustentabilidade, que é um assunto tão atual, a gente vai vendo que de atual ele não tem nada, que ele é discutido desde o começo dos primórdios. Rascunho da Bíblia. Desde o rascunho da Bíblia. E eu acho que cabe a nós, como seres humanos, jogar esse orgulho um teco de lado, entender o que a natureza pesa, de fato, para a existência humana. E a gente tem que, de uma vez por todas, dar valor para isso e tentar fazer disso um assunto realmente sério e que a gente preserve ela como ela merece e eu com a acho dignidade que ela tem. Não é à toa. A gente está voltando aos primórdios. O homem foi colocado no jardim do Éden, era o paraíso. Sim. O mundo, se preocupar agora com a sustentabilidade, mostra que a gente está fechando o ciclo e vamos voltar para um paraíso. Amém. Aí sim, Rabino Dani, essa eu gostei. Por isso que o mundo está preocupado com a Mashiach, sustentabilidade. Por isso que o mundo está. Agora, porque a gente está concluindo o nosso trabalho, já estamos chegando no fim. Estamos chegando no fim da Torá. Isso. E vamos voltar para o jardim do Vamos Éden. voltar para o Jardim do Éden. Tá Tá lindo, tá lindo. Mashiach, não. Vamos lá. Mas é. Boa. E assim nós vamos chegando ao final de mais um Papo Kasher, Rabino Dani. Hoje a nossa Carolita já trouxe para nós as nossas cervejinhas para a gente fazer o nosso lechaim final. E ó, A gente precisa pegar aqui na camiseta para dar uma ajuda, para rodar aqui a tampinha, que a tampinha machuca as manos. E a gente vai chegando ao final de mais um Papo Kasher. E já vamos abrir nossa cerveja, Rabino Dani, para comemorar com o nosso lechaim a BCR Coworking, que é aqui na Avenida Angélica 321, 11º andar. E preste seus estúdios para a gente levar esse programa incrível, fantástico, delicioso, que uma hora passa como um minuto e nem a gente vê que acabou, Rabino Dani. Assim a gente faz. e é verde, hein? Amanhã não, toda terça, às 8h30 da noite, nos nossos canais de YouTube, Spotify, Instagram. Indiquem para amigos e inimigos. Por favor, deem uma brecha para que todos possam ter um conteúdo de qualidade. E na semana que vem tem mais, Rabino Dani. Se Deus quiser. Por favor, não deixe de acompanhar os nossos capítulos anteriores. Para quem não assistiu, temas incríveis, muito legais, inclusive com o Deco, que foi o nosso primeiro entrevistado. Teremos novidades em breve de novos entrevistados para engrandecer os nossos temas e as nossas discussões. Lechaim, Rabino Dani. Até semana que vem. Um bom Tu Bishvat a todos. Amém. E Shana Tová.